hoje, meus irmãos, é aquela palavra assim, mamão com açúcar, aquela que você ouve e você fala, meu Pai, eu preciso mesmo ter essa palavra no meu coração todos os dias, porque essa palavra é parte daquilo que eu aprendi na igreja quando eu tinha uma experiência com o Senhor Jesus que transformou a minha vida. Eu venho de uma família muito pobre, nós tínhamos necessidade de tudo e eu não tinha esperança de nada. Mas depois que eu me converti, entre tantas coisas, o Senhor também me abençoou muito na área financeira. E eu fui educado pela minha avó, né? A minha mãe era adolescente quando eu nasci e fui criado então pela minha avó. E quando eu tinha 30 e poucos anos, antes dos 35 anos, eu virei para minha avó e falei assim, vó, eu não preciso trabalhar nunca mais na vida. Minha avó ficou doida. Pelo amor de Deus, meu filho, você está ficando louco, onde já se viu? Todo mundo precisa trabalhar. Eu falei, não, eu não estou dizendo que eu não vou trabalhar mais. Eu estou dizendo que aquilo que Deus me deu, em termos de finanças, me deu já uma independência financeira que eu não preciso mais trabalhar o resto da vida, porque aquilo que eu já tenho em mãos garante todo o meu futuro e o futuro da minha família. Mas é claro que eu vou continuar trabalhando e de fato continuei a trabalhar. Então, meus irmãos, eu quero compartilhar essa palavra com você, porque talvez você saiba disso, talvez você esteja apanhando em uma ou outra coisa que ainda não permitiu que você fosse para um outro nível, ou talvez pessoas da sua família, mas o fato é que se você aplicar isso, você vai ver mudanças, milagres em todas as áreas da sua vida, inclusive na área financeira. E a área financeira é importante porque nós precisamos de dinheiro para tudo, não é verdade? Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de Esdras. Livro de Esdras, capítulo 10. Livro de Esdras está logo depois de 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, e na sequência aí você já vai encontrar Esdras, capítulo 10. O tema de hoje é enfrentando os desafios da vida com fé e confiança na palavra de Deus. Esse é o tema do mês. O tema de hoje é confiança nas promessas de Deus. Esdras capítulo 10, versículo 4 diz o seguinte: levante-se, é alguém então que está prostrado, na verdade, levante-se, pois isto é incumbência sua e nós o apoiaremos, seja forte e mãos à obra. Ou seja, essa pessoa tinha algo para fazer, mas ela estava prostrada. Numa outra tradução, numa outra versão desse mesmo texto diz o seguinte: levante-se, esta questão está em suas mãos e nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Uma terceira ainda versão desse mesmo versículo diz o seguinte: tenha coragem e diga-nos como devemos proceder para endireitar as coisas e cooperaremos com você em tudo. Bom, vou fazer uma pequena introdução para vocês entenderem aqui o que está acontecendo. Quem estava prostrados aqui era o Esdras. O Esdras, ele é uma pessoa muito importante, ele é descendente de Arão, o irmão de Moisés, e ele viveu numa época em que o povo de Deus tinha perdido a guerra para o rei da Babilônia por conta deles não obedecerem os mandamentos do Senhor. Eles foram levados cativos para a Babilônia e ficaram, a profecia dizia que eles iriam ficar lá 70 anos, e de fato isso aconteceu. E em meio a esse tempo, o império da Babilônia foi vencido pelo império da Pérsia, e agora então é o império da Pérsia que está dominando o mundo e o povo de Deus está sujeito ao império da Pérsia. Mas eles permitiram, o império da Pérsia permitiu que parte dos judeus voltassem para Jerusalém, e eles voltam para Jerusalém com Zorobabel, e eles reconstroem o templo de Salomão, e fazem uma reconstrução muito simples, muito modesta, em linguagem popular, muito feinha comparado à glória que era. E agora, e depois de um certo tempo que Zorobabel
voltou para Jerusalém com esse primeiro grupo. Esdras, então, que é um sacerdote, uma pessoa muito importante, que tem autoridade perante o império da Pérsia, ele também retorna para Jerusalém com um grupo de pessoas com o objetivo de ajudar o povo de Israel, que é um povo pequeno, a reconstruir a sua vida e seguir os mandamentos do Senhor, porque Esdras era um sacerdote, tinha muito conhecimento. Diz a tradição que ele foi instruído pelo auxiliar do profeta Jeremias, e ele vai para Jerusalém com essa missão. E quando Esdras chega em Jerusalém, ele fica sabendo que o povo de Deus que está agora em Jerusalém, eles não estavam obedecendo os mandamentos do Senhor. E ele entra em crise, porque ele sabe que todas as bênçãos e tudo aquilo que eles precisavam ainda reconquistar, porque embora eles tivessem voltado para Jerusalém, eles continuavam sob o domínio do Império da Pérsia, eles não eram independentes. Então, quando Esdras chega em Jerusalém, ele observou, constatou que a começar dos líderes, dos sacerdotes, dos levitas, eles não estavam cumprindo o mandamento do Senhor, em especial naquilo que diz respeito que eles não deveriam se casar com mulheres estrangeiras. Colocando em linguagem de hoje, seria mais ou menos o seguinte: aqui na igreja tem um monte de irmão solteiro ou viúvo, tudo disponível para casar. Em vez de eles se casarem com as irmãs da igreja, que também estão aqui solteiras ou viúvas disponíveis, eles vão casar com as mulheres do mundo. O que vai acontecer? A influência da mulher é muito forte, e elas vão acabar levando esses irmãos da igreja a ter as mesmas práticas em termos de culto aos deuses que ela acredita, seja lá o Deus que ela acredita. E isso era uma das consequências lá de trás do passado do povo de Deus ter perdido a guerra para o rei Nabucodonosor, e agora Esdras vê a mesma coisa. Então, quando Esdras vê que isso começou a partir daquelas pessoas que eram os líderes do povo, que deveria ser o exemplo, ele tem uma crise emocional, ele entra em desespero, e a Bíblia fala que ele começa a rasgar as suas roupas, que era um costume, inclusive, dos judeus, para demonstrar sua tristeza. Mas além de rasgar suas roupas, ele começa a arrancar os seus cabelos e os fios da sua barba, porque ele estava vendo que, ao invés do povo de Deus confiar nas promessas do Senhor e obedecer ao Senhor para que essas promessas se realizassem, eles estavam repetindo os mesmos atos, as mesmas atitudes que levaram eles a ir para o cativeiro na Babilônia. E é por conta disso, então, que um homem se levanta e disse a Esdras aquilo que eu li para vocês, né? Levante-se, isto é uma incumbência sua, ou seja, de nos dizer o que nós devemos fazer, e nós o apoiaremos. Seja forte e mãos à obra. Então, essa foi a circunstância. Esdras sabia que o povo de Deus tinha promessas, o povo de Deus sabia que tinha promessas, só que entre saber e fazer aquilo que tem que ser feito, existe um abismo. E é por isso que nós vemos na Igreja de Deus, estou falando igreja brasileira, né, estou englobando em todas as denominações, nós vemos tantos irmãos com tantos problemas, e muitas das vezes dando inclusive até mau testemunho, porque às vezes compram as coisas e não pagam, né? E aí quem esperava receber vai falar: puxa vida, vendi para o crente, olha o que aconteceu, né? Não me pagou. Crente caloteiro. E daí para frente, né, meus irmãos? Agora, a pergunta que nós vamos fazer é o seguinte: então nós sabemos que existe promessas do Senhor para o povo de Deus, e o que nós devemos fazer para entender de fato como isso funciona, e mais importante, como aplicar isso na minha vida, como aplicar isso na sua vida, para que você desfrute das promessas. Então, a primeira coisa é saber o que é promessa de Deus. Promessa de Deus é tudo aquilo que você sozinho jamais iria conseguir. Você sozinho jamais iria conquistar. Por isso que é uma promessa, porque se fosse algo que você conseguisse sozinho, não precisava de uma promessa. Agora, existem 3 categorias de promessas.
né? A gente poderia até criar outras, mas para ser simples e objetivo, existem 3 categorias de promessa. Existe uma categoria das promessas de Deus que é uma promessa para todo mundo, para todas as pessoas, para todo mundo, para o bom, para o mal, para o ladrão, para o honesto, para o ateu, para quem sem imaginar. É a promessa de João 3,16 que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, para que todo aquele que crer, qualquer pessoa que crer, qualquer pessoa no mundo inteiro, qualquer pessoa que crer, ele não vai morrer, ele vai ter a vida eterna. Isso não é pouca coisa, irmão. Então essa é uma promessa para qualquer pessoa, uma promessa que engloba todo mundo. Agora, existe uma promessa, aliás, milhares de promessas que não são para todas as pessoas. A maior parte das promessas são apenas para aquelas pessoas que são filhas de Deus. E aí a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, ao contrário do que diz o ditado popular, que todo mundo é filho de Deus, isso não é verdade. Todo mundo é criado por Deus, logo todo mundo é criatura de Deus. Agora, filhos são aqueles que decidem entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E aí nós temos as palavras do próprio Senhor Jesus, em João 8,44, que ele diz que há 2 pais espirituais. Talvez você nunca tenha ouvido isso, né? Mas João 8,44 diz o seguinte: Jesus aqui está falando para uma categoria de pessoas lá, né? Vocês são do diabo. Olha a palavra de Jesus. Vocês são do diabo e querem satisfazer os desejos dele. O diabo foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando o diabo profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando Jesus fala assim, vocês são filhos do diabo, eles são filhos adotivos do diabo, porque o diabo não criou nada, mas essas pessoas naturalmente acabaram sendo filhas adotivas do diabo. Agora, ao contrário disso, em João capítulo 1, versículo 12, está escrito o seguinte: a todos quanto receberam Jesus, Jesus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Você percebe? Então, para ser filho de Deus, tem que receber Jesus na sua vida. Em Efésios, no capítulo 5, vai dizer então que essa filiação é por adoção. Ele diz o seguinte: em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. João 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Bom, se nós formos falar de promessas, para dar exemplo, me fala um pouco de promessas. Quais são as promessas de Deus? A primeira, a mais importante, a fundamental, indispensável, evidentemente, é a salvação, que significa estar novamente com Deus para sempre, por toda a eternidade. Mas enquanto nós não estamos com o Senhor fisicamente, nós temos promessas aqui na terra. Promessa, por exemplo, de ser próspero, de ter paz. E só uma observação: ser próspero não significa ser rico. Ser próspero é ter o suficiente para você viver e ainda poder repartir com outra pessoa se houver necessidade. Então, você tem a promessa de ser uma pessoa próspera, de viver em família, porque a Bíblia fala que o que Deus faz com que o solitário viva
em família, e a igreja também é uma grande família, a família da fé. Nós temos a promessa de não termos um vazio na alma, porque o Senhor sacia a nossa fome, a nossa sede. O Senhor sacia aquele vazio que só pode ser preenchido pelo Senhor. Nós também temos a promessa de receber dons, de receber talentos do Senhor, e depois que o Senhor Jesus voltar, ou que nós ressuscitarmos, a Bíblia fala que nós vamos ter um novo corpo, um novo nome, nós não vamos sentir mais dor, não vamos sentir mais pranto, não vai haver violência entre os animais, e nós vamos então poder desfrutar de uma vida eterna, sendo reis e sacerdotes do Senhor, entre tantas outras coisas. Então, meu irmão e minha irmã, não é pouca coisa, são muitas promessas. Agora, eu disse que existem promessas que são para todo mundo, existem promessas que são apenas para os filhos de Deus, por isso que eu fiz essa distinção aqui entre ser filho de Deus e ser criatura de Deus. E existe promessas, uma terceira categoria de promessas, que são promessas que Deus faz especificamente para você. Olha que coisa linda. O Salmo 139, ele diz no versículo 16, que o Senhor viu você enquanto você estava no ventre da sua mãe. Meu Deus, isso para mim é maravilhoso, é fantástico. Eu me lembro que quando a minha mulher estava grávida, uma das minhas curiosidades era ver logo, quando o bebê nascesse, como é que seria carinho, o jeito, aquela coisa arada toda. E a Bíblia fala que enquanto você estava no ventre da sua mãe, Deus olhava para você, e não somente isso, Deus escrevia todos os seus dias, como seriam os seus dias, como Ele queria, como Ele quer que sejam os seus dias, num livro dele que está no céu. E aí, claro, que existe o livre-arbítrio, e ao invés de viver como Deus escreveu a nossa história, nós queremos viver a nossa própria história, na ilusão que a nossa história vai ser melhor, e a gente sabe como é que termina a nossa história. Mas glória a Deus que nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, e a oração que nós fazemos é: Senhor, que não seja feita a nossa vontade, que não seja feito a sua vontade, mas que seja feito a vontade de Deus na sua vida. E além do Salmo 139, o profeta Jeremias também trouxe uma revelação sobre os pensamentos que Deus tem a respeito de cada um dos seus filhos, e o Senhor revelou para Jeremias o seguinte: eu, o Senhor, é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, e são pensamentos de paz, para te dar futuro e esperança. Olha que coisa linda. Então, nós não podemos deixar de trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E quantas vezes nós temos crises emocionais, como teve Esdras, e nós não temos uma pessoa ao nosso lado para nos animar, para trazer uma palavra que nos traga a esperança e nos faça levantar daquela situação emocional a respeito daquilo que aconteceu com Esdras. Que veja, Esdras era uma pessoa importante, era uma pessoa instruída, ele tinha conhecimento, mas todos nós estamos sujeitos ao dia mau, ao dia ruim, em que nós vamos nos prostrar, e por isso que nós não podemos ficar sozinhos. Bem, sabendo então que existem essas promessas, nós precisamos colocar em evidência algumas coisas que são muito importantes. E eu quero destacar uma delas, que é a obediência aos mandamentos do Senhor. Que foi isso que levou Esdras a ter aquela crise, porque ele estava vendo que o povo não estava obedecendo os mandamentos do Senhor. Você não precisa abrir agora, eu vou ler. E embora seja um texto um pouco extenso, eu quero que você tenha acesso a esse texto, e que você na sua casa, você leia, releia. Eu, quando me converti, eu li esse texto, coloquei na porta da geladeira, porque toda vez que eu ia pegar alguma coisa na geladeira, e eu sempre tive o hábito de ir muitas vezes ao dia na porta da geladeira, então eu ia na geladeira e eu via o texto, e eu lembrava disso, eu falei assim: Jesus, glória a Deus, eu preciso
preciso e vou viver essas promessas. E é isso, esse é o objetivo, que você tenha acesso a esse texto e você acredite no texto e você diga: eu vou viver essas promessas. Então, Deuteronômio, no capítulo 28, a partir do versículo 1, Moisés começa a ensinar o povo e ele diz o seguinte: se vocês, vejam, tem uma condição, se eles obedecerem, se eles fizerem aquilo que Deus manda. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Versículo 2: todas essas bênçãos virão sobre vocês e, abre o seu ouvido agora, e te acompanhará. As bênçãos do Senhor vai te acompanhar. Sabe o que é isso? Se você está andando na rua, as bênçãos do Senhor estão te acompanhando, estão te seguindo. Se você entra na sua casa, as bênçãos do Senhor estão te seguindo. Se você vai trabalhar, as bênçãos do Senhor vai com você. As bênçãos do Senhor vão te acompanhar. E aí de novo ele fala: se vocês obedecerem ao Senhor, vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Você faz bolo para vender, você faz pão para vender, o seu bolo, o seu pão vai ser o mais saboroso, porque vai ser abençoado pelo Senhor. Você é manicure, você é pedreiro, você faça o que você fizer, aquilo que você fizer será abençoado. É por isso que nós, como filhos de Deus, não podemos trabalhar como todo mundo. Nós precisamos trabalhar melhor do que os demais para que a luz de Deus brilhe em nós, para que Deus possa manifestar todos os dons e talentos que Ele nos deu. Porque se nós somos trabalhadores medianos como todos os demais, por que Deus vai nos abençoar, nos dar mais capacidade se nós não estamos usando? Entende? E aí a gente tem que lembrar de José no Egito. Ele na casa de Potifar, ele se destacou. Ele na prisão, ele se destacou. E quando ele foi a segunda pessoa mais importante do Egito, então nem se fala. Por quê? Porque ele era uma pessoa capacitada e que trabalhava do jeito que Deus queria. E aí a gente tem Daniel e tantos outros exemplos. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Eles virão a vocês por um caminho e por 7 caminhos os inimigos fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e em tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. O Senhor fará de você o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se, novamente, Moisés lembrando o povo, tem uma condição: vocês precisam obedecer os mandamentos do Senhor e andarem nos caminhos dele. Versículo 10: então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Eu diria aqui, em linguagem de hoje, terão respeito por vocês. Sabe quando uma pessoa vira para outra e fala assim: aquela ali é crente. Não adianta chamar ela para fazer esse negócio errado, não, porque aquela ali é crente. Vamos desviar esse dinheiro aqui. Não chama aquele irmãozinho lá, porque aquele irmãozinho é crente. Entende? E infelizmente, isso não é uma realidade como deveria. Versículo 11: o Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nesta terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Versículo 12: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos.
Amanhã, quando você estiver trabalhando na cozinha da sua casa, ou no escritório, em qualquer lugar, você vai olhar para suas mãos, vai lembrar da palavra do Senhor, você, o Senhor está abençoando o trabalho das minhas mãos, amém? Glória a Deus. Aí, na sequência do versículo 12, a palavra, a promessa do Senhor para você diz o seguinte: você emprestará a muitas pessoas, você emprestará dinheiro a muitas pessoas e de nenhuma você precisará pedir emprestado. Você recebe essa palavra? Oh Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu já tive o privilégio de viver essa promessa já há muitos anos. Eu me lembro de uma época que uma pessoa me pediu um dinheiro emprestado e a minha mulher ficou no meu pé: mas você vai emprestar o dinheiro para ela não vai te pagar. Eu falei assim: eu sei, bem, eu sei que ela não vai me pagar, mas se você sabe, por que você vai emprestar? Primeiro que é pouco, o valor que eu me predispus a emprestar, e depois é para se cumprir a promessa de Deuteronômio na minha vida, que eu vou emprestar, mas eu não vou precisar pedir emprestado. A minha mulher começou a dar risada: tá bom, né? Enfim, né? Você emprestará dinheiro a muitas pessoas e de nenhuma precisará tomar emprestado. Versículo 13: o Senhor fará de você cabeça e não cauda. Aqui tem uma coisa bem importante, sabe? A cauda, ela só reage, a cabeça que pensa. Você será a cabeça. Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar planos, Deus vai te dar coragem, Deus vai te fazer enxergar coisas que outras pessoas não enxergaram. Então você vai lá e vai executar. E aqueles que são caudas só vão reagir à ação que você terá. Então você será a cabeça e não será a cauda, amém? Aleluia, glória a Deus. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto, que era aquilo que o povo de Deus já estava começando a fazer na época de Esdras, e por isso a crise dele. Bem, dicas práticas, coisas que eu gostaria que tivesse me ensinado logo que eu tive a minha experiência com o Senhor. Como é que nós devemos fazer? Quais são, os atalhos? A gente gosta de atalho, né? Como é que a gente tem que fazer? Vou listar algumas coisas. A primeira delas: você precisa conhecer as promessas de Deus. Jesus disse: o meu povo peca, o meu povo erra, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então você precisa conhecer as promessas de Deus e listar aquelas promessas que mais alegram o seu coração, que mais aquecem o seu coração, que você diga: eu quero viver esse negócio aqui. E aí você vê lá como é que funciona para você, onde você registra isso, para você não esquecer. Eu coloquei na porta da geladeira. Você vê lá como é que você faz, no seu celular, alguma coisa assim, mas aí você escolhe então as promessas. E para você escolher as promessas, evidentemente você precisa ler a Bíblia, e relacionar as promessas. Então, primeira dica: você precisa conhecer as promessas do Senhor. Segunda coisa: você precisa acreditar não somente nas promessas, mas acreditar que aquelas promessas também são para você. Que tem muito irmãozinho, muita irmãzinha que acredita nas promessas, desde que seja para outra pessoa, porque ela não se sente digna, merecedora de receber aquilo. Meu irmão, minha irmã, nenhum de nós é digno. É tudo graça do Senhor, é misericórdia do Senhor. Então por isso que você precisa conhecer as promessas, conhecer a palavra de Deus, saber que nenhum de nós é digno, mas isso é graça, é misericórdia do Senhor. E se o Senhor quer nos abençoar, eu quero receber, e você também. Então você precisa acreditar que essas promessas são para você. E não só para você, mas como para sua casa, para os seus descendentes, amém? Então, muito bem. A terceira coisa, você precisa obedecer os princípios do Senhor. Quando a gente fala em obedecer os mandamentos, o mandamento é uma coisa muito, muito vaga. Entre os mandamentos tem muitas coisas. Por exemplo, filho tem que respeitar
pai e mãe. Marido tem que amar sua esposa, é amar. A esposa tem que respeitar o marido, é respeitar, não é amar, porque para a mulher amar é mais fácil. Agora, respeitar o marido já é outra conversa, né? Eu entendo, irmã, que às vezes seu marido não chegou ainda naquele padrão de varão perfeito, mas você vai ser uma mulher sábia, vai profetizar na vida dele que ele vai ser um homem de Deus do jeito que precisa. E nisso você vai responder as orações dele, porque ele também está orando para que você seja uma mulher sábia, que fale com ele do jeito que precisa, do que perceba aquilo que magoou o coração dele, e por aí vai, né? E tem outras coisas também, por exemplo, como saber administrar as coisas que o Senhor já te deu. Eu conheço pessoas que ganham muito bem, mas elas não sabem administrar, elas não sabem guardar aquilo que elas ganham. Então, se ela ganha 5 mil reais no mês, ela gasta 5.500. Se ela ganha 10, ela gasta os 10 ou às vezes 11 mil. Conheço gente que ganha mais de 50 mil e gasta mais do que isso ao longo do mês. E talvez você diga assim, nossa, mas que absurdo. E assim, meu irmão, minha irmã, quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito, porque é uma questão de educação financeira. Isso normalmente os pastores não falam, porque é uma coisa mais complexa, mas isso está inclusive incluído na questão do dízimo. Toda vez que os pastores falam, olha, se você dizimar, você vai ser abençoado. Vai ser mesmo, mas sabe por que vai ser abençoado? Porque Deus vai abrir as janelas do céu e você vai aprender a administrar as suas coisas. Eu, quando comecei a dizimar, eu falei, Senhor, eu vou morrer, porque eu já ganho pouquinho. Se eu tirar 10% daquilo que eu recebo, vai sobrar só 90%. E aí Deus me levou para uma educação financeira, me ensinou a administrar aquilo que eu ganhava, aquilo que eu gastava, e depois de um certo tempo, eu com os 90%, eu fazia mais coisas do que quando eu ficava com 100%. Entendeu a lógica? E aí, como eu estava sabendo administrar o dinheiro que entrava na minha mão, Deus começou a abrir mais as janelas do céu, eu tive mais oportunidades de negócio, mais dinheiro entrava na minha mão, e ao invés de eu gastar mais dinheiro, como eu tinha controle emocional, controle financeiro, mais dinheiro ficava no meu bolso. Que é isso que a gente tem que fazer. Então, meus irmãos, a gente precisa, de fato, mudar de postura para que a gente, então, possa desfrutar. Mas existem também outras coisas que a gente pouco fala. Que apesar de você ter uma promessa do Senhor, você precisa lutar. Você precisa batalhar. Você precisa suportar dores, ofensas, injustiças para conquistar a sua promessa. A gente não gosta disso não. Caleb e Josué, como vocês sabem, eles foram espias, foram lá e eles viram que dava para enfrentar os gigantes, mas os outros 10 espias não concordaram, e Deus então deu uma promessa para os dois. E então, depois de um determinado tempo, Caleb vai falar com Josué a respeito dessa promessa que ele recebeu naquela época. Ele disse o seguinte, Caleb falando, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Aí ele diz assim, e agora, eis que o Senhor me concedeu, me conservou com vida como prometeu. 45 anos se passaram. Então ele tinha 40 anos quando ele recebeu uma promessa, se passaram 45 anos. Meu irmão, dica valiosa: toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo. Você precisa esperar o tempo do Senhor. Caleb diz o seguinte, dê-me agora esse monte que o Senhor me falou, me prometeu naquele dia, em que estão os anaquins. Quem eram os anaquins? Eram os gigantes. Caleb está pedindo uma promessa que ele está esperando há 45 anos, que ele sabe que está cheio de gigantes, mas ele disse,
eu vou lá e vou lutar para conquistar a minha promessa. E foi o que ele fez e ele foi bem sucedido. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos lutar, batalhar, por vezes suportar as ofensas, as humilhações, as injustiças, para conquistar as nossas promessas. E vou já linkar essa dica com a dica do tempo, dando alguns exemplos a respeito disso, para ficar mais fácil o nosso entendimento. A Bíblia fala que José no Egito, ele tinha 17 anos quando Deus começou a mostrar para ele algumas promessas, coisas que Deus iria dar. E ao invés de, depois dele receber essa revelação, a vida dele ficar mais suave, mais leve, mais fácil, a vida de José no Egito, aí ele ainda estava na casa dos pais, começou a ir de mal a pior. Ele foi traído pelos irmãos, foi jogado num poço, depois foi vendido como escravo, depois a mulher do Potifar falou que ele estava lá arrastando as asas para o lado dele, para o lado dela, ele foi jogado numa prisão, e aí então ele ficou nesse processo durante 13 longos anos. Só que aos 30 anos ele se torna a segunda pessoa mais importante daquela época, porque o Egito era uma potência, o faraó era que mandava, e depois do faraó era que mandava. Então ele viveu 13 anos de angústias, mas a Bíblia fala que ele desfrutou de 90 anos dessa promessa. E nós sabemos, né, que talvez você esteja vivendo uma situação já há 15, 30, 50, 60 anos, mas você tem uma eternidade para desfrutar dessa promessa com o Senhor. Então, não tire os seus olhos da promessa. E além de José no Egito, a gente poderia citar também Davi. Davi, quando foi ungido, ele deveria ter no máximo uns 15 anos. E a vida de Davi não foi nem um pouco fácil. Ele então, depois de matar o gigante Golias, ele se casa com a filha de Saul, se casa com a princesa, ele estava cheio de honrarias, parecia que estava tudo lindo e maravilhoso. De repente o Saul, endemoniado, resolveu matar Davi. Davi precisa largar a mão de tudo isso e se esconder lá na caverna de Adulão. E sabe o reforço que Deus mandou para o Davi? Só gente difícil, só gente complicada, gente amargurada, gente angustiada, gente que estava devendo, provavelmente os credores atrás, naquela época, quem devia virava escravo. Foi essa turma que Deus mandou para Davi, 400 e poucas pessoas. Mas a Bíblia fala que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Davi começa com um exército de 400 e poucos homens, todos problemáticos, e termina a vida com um exército com mais de 1 milhão de soldados. Você vê a diferença? Então eu e você precisamos ser fiéis no pouco que nós temos, para que Deus possa então nos acrescentar mais. E aí a parábola do talento, meu irmão, já fala por si, Aquela pessoa que recebeu 5 talentos e ela multiplicou os talentos, ela recebeu mais. Aquele que recebeu um único talento e não multiplicou o seu talento, Deus tomou aquele talento e deu para aquele outro que tinha multiplicado. O que isso nos ensina? Que nós precisamos ser produtivos. Nós precisamos trabalhar, e aquilo que a gente faz, a gente tem que fazer muito bem. Para consolar o seu coração e o meu coração, porque a gente é falho, Às vezes a gente sabe o que deve fazer, mas às vezes a gente erra, mas o Senhor tem misericórdia de nós. A Bíblia fala que Abraão é o pai da fé. Então você pensa numa pessoa que não erra, que não falha, que só faz tudo certo. Não foi assim não. Abraão tinha 75 anos e Deus deu uma promessa para Abraão, dizendo: Abraão,
você, meu velhinho, estou aqui dizendo com as minhas palavras, você vai ter um filho. 10 longos anos se passam e o Abraão não tem filho nenhum. A Sara teve uma ideia, e a culpa não é da Sara, porque o Abraão, gostou da ideia. A Sara falou assim: olha, a minha escrava está aí, se deite com ela e tenha um filho com ela. Abraão fez isso, nasce Ismael e mais 13 anos se passam. E aí então Deus novamente fala com Abraão, e Abraão, ele começa a rir quando Deus diz que ele iria ter um filho com Sara, porque Abraão não acreditava. O pai, aquele que seria o pai da fé, não acreditava, ele não era um homem perfeito. Ele falou assim: Senhor, permita que Ismael seja o meu herdeiro, porque eu, com 99 anos, como que um homem com 100 anos vai ter filho? E aí a Sara, que estava ouvindo do lado de fora, a Sara, pelo visto, gostava de uma novidade, estava ouvindo lá do lado de fora da tenda, também riu. E o fato é que no ano seguinte, o Isaac nasceu. Então, sabe, meus irmãos, é por isso que nós precisamos conhecer as palavras, a promessa de Deus, estar em união com os irmãos, para que a gente possa desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. E aí, a última dica é justamente isso: é permanecer no lugar que Deus te colocou. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus diz para os irmãos o seguinte: vocês permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jerusalém, para nós hoje, representa a igreja. Nós precisamos permanecer em Jerusalém, nós precisamos permanecer na igreja, nós precisamos permanecer unidos até que nós sejamos revestidos de poder para fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer, para conquistar tudo aquilo que a nossa família precisa, porque enquanto a promessa não se cumpre, o desânimo bate à sua porta com insistência, querendo fazer com que você esqueça das promessas de Deus, que você deixe isso para lá e vá viver outras coisas. Então, nós precisamos estar unidos para que nós consigamos trazer à nossa memória, como estamos fazendo agora, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperanças e acreditar que isso é para você, entende? E viver isso na sua casa. Então, resumindo, você precisa conhecer as promessas de Deus, você precisa acreditar que essas promessas são para você, você precisa obedecer os princípios de Deus, você precisa lutar para conquistar essas promessas, Tem a famosa frase hoje em dia que diz que quem não suporta os processos não desfruta das promessas, Que é um resumo disso mesmo. Você precisa esperar o tempo de Deus para desfrutar das promessas, e você precisa permanecer em Jerusalém. Eu quero convidar os irmãos do louvor para retornarem, porque já estou encerrando. Então, confie nas promessas do Senhor. Confie, meu irmão. Esse é o nosso tema de hoje. Confie nas promessas do Senhor. Não desanime porque o tempo está passando e você não está vendo nada acontecer. Salmo 46, versículo 10 diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre os gentios. Mesmo tendo promessas do Senhor, você precisa lutar para tomar posse daquilo que é seu. O socorro, o seu socorro e a sua esperança vem das promessas do Senhor. Confie nas promessas do Senhor. A palavra de Deus em Números capítulo 23, versículo 19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso
ele fala e deixa de agir? Acaso promete Deus alguma coisa e deixa de cumprir? A sua confiança nas promessas de Deus é o seu alicerce, é isso que te sustenta nos momentos difíceis, nos momentos de angústias em que você passa. A palavra de Deus diz: há consolo nas promessas do Senhor, há força nas promessas do Senhor, há esperança nas promessas do Senhor para você enfrentar todos os seus problemas, para que você se sinta encorajado, para que você persevere, para que você possa florescer e dar muitos frutos. Isaías 41, versículo 10 diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e humilhados serão todos aqueles que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Mantenha sua confiança nas promessas de Deus. Como nós lemos no início em Esdras, capítulo 10, versículo 4, levante-se, e eu quero convidar você a se levantar mesmo nesse momento para nós louvarmos ao Senhor. Levante-se, esta questão está nas suas mãos, tenha coragem e mãos à obra. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Meus irmãos, a palavra do nosso Pai declara que todas as vezes que nós estivéssemos reunidos em duas ou mais pessoas, Ele estaria no nosso meio. Essa é uma promessa. Eu quero lembrar então você que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte, Ele está aqui, Ele está ouvindo o seu clamor, te lembrando que Ele tem uma aliança com você. Santo, 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 digno de todo louvor, de toda honra. Senhor, nós rendemos a Ti a nossa oração, a nossa gratidão, a nossa alegria, Pai. Nós sabemos que apesar das nossas lutas, apesar das nossas dificuldades, nós estamos sendo guiados pelo Senhor. O Senhor vai à nossa frente, o Senhor vai colocar rios nos nossos desertos, Pai. Nós acreditamos na Tua palavra, na Tua promessa que diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós cremos, Pai, na conversão dos nossos filhos, nós cremos na conversão dos nossos irmãos, nós cremos na conversão dos nossos parentes, das pessoas pelas quais nós estamos orando. Senhor, em nome de Jesus, da mesma forma que o filho pródigo caiu em si, envia, Senhor, a Tua palavra sobre cada um deles, para que eles caiam em si, para que eles tenham os ouvidos abertos, a mente aberta para entender a Tua palavra, para ter a experiência de Te enxergar, de Te ver, de sentir o Seu amor, da mesma forma que o Senhor se revelou a Paulo. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, porque nunca nenhuma das Tuas promessas caiu, e elas não cairão, elas não deixarão de se cumprir. E Senhor, nós colocamos diante do Senhor cada um dos irmãos que estão aqui, daqueles que não vieram, Pai, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Senhor,
Dê-nos a graça, a honra de sermos canal da sua manifestação de amor para abençoar outras pessoas, abençoar casamentos, abençoar famílias, abençoar relacionamentos, que nós sejamos como luz e que as pessoas sejam atraídas até esse lugar pela luz do Senhor que está em nós. Pai, abençoa o teu povo, abra portas, como diz a tua palavra, que as tuas promessas nos acompanhem, que a bondade e a misericórdia nos persiga, Senhor, onde quer que eles estejam, que eles sejam luz no trabalho, na escola, nos negócios, em tudo que fizerem, Pai, que as pessoas vejam e reconheçam que sobre eles há algo especial, há algo diferente que elas não conseguem entender, mas nós sabemos que a tua presença é a tua unção sobre eles. Oh Pai amado, aleluia, nessa semana que o Senhor nos conceda uma semana de vitória sobre os nossos inimigos, de vitória sobre o desânimo, de vitória sobre a depressão, de vitória sobre a ansiedade, de vitória sobre a falta de trabalho, de vitória sobre a falta de recursos financeiros, porque o Senhor é o nosso Jeová Jireh, e nós sabemos que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Senhor, que a tua graça, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com o teu povo, hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém, glória a Deus, aleluia. Tenha uma semana de vitória e paz em nome de Jesus. Eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.